Bom dia. Agora eu precisava testar só o áudio aqui, rapidinho, porque a gente não conseguiu testar o áudio. Posso colocar um áudio aqui? Vou colocar um áudio aqui só para a gente testar. O amor do Carlos. Perfeito. Vamos começar. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer também a presença, da Martinha, do senador João, de Cláudia, também pelo Marco, pelo convite, de ter me convidado e conseguido essa pauta aqui para a gente conversar com vocês hoje. Eu queria aproveitar também para comunicar, ontem eu estive em São Paulo num evento de educação, acho que é um dos maiores eventos de educação do país, e, para minha grata surpresa, os professores puderam escolher quais temas eles tinham mais interesse. E o tema mais interessante para eles foi o tema da inclusão. E foi por isso que a minha apresentação foi no maior auditório do AMB. Tinha quase 3.000 pessoas lá. Então, eu fiquei muito feliz de ver o interesse dos professores, das escolas pela inclusão. E, assim, eu estou vendo que tem pouca gente aqui. Eu já vi isso aqui mais cheio. E eu gostaria de pedir para a classe política, todo mundo que se interessa, para se interessar um pouco mais pela área da inclusão. Porque você vê que o público, os professores se interessam. Como eu acabei de falar ontem, estava lotado. O maior auditório estava cheio de gente querendo ouvir sobre isso. Então, eu já vi isso aqui mais cheio. E fazer um apelo, para, quem sabe, na próxima oportunidade, o pessoal se interessar mais por essa causa que é tão importante. Agora pode começar a contar o tempo a partir de agora, tá bom? Bom, vamos lá. Eu queria começar me apresentando, Meu nome é Carlos Edmar Pereira. A gente está na TV Senado, Está aparecendo minha apresentação ou o meu rosto lá na TV Senado? Bota eu lá para minha mãe me ver também, Bom, eu gostaria de me apresentar primeiro. Essa é minha esposa Aline, esse sou eu, Carlos, e essa é a nossa filha Clara, que tem 6 anos e que, devido a um erro médico no parto, tem paralisia cerebral. Bem, assim como minha filha, 15 milhões de brasileiros não falam, tá certo? É muita gente. Só para vocês terem uma ideia, essas pessoas são invisíveis, São pessoas com paralisia cerebral, sequelas de derrame, autismo, esclerose lateral amiotrófica, enfim, diversas doenças e deficiências que impedem o processo da fala. Então, é muita gente que vive à margem da sociedade, sem voz e sem vez. E esses 15 milhões de brasileiros, hoje em dia, eles não têm condições físicas, nem motoras, nem cognitivas de fazer uso de linguagem de sinais. Então, eles se comunicam através do que a gente chama de comunicação alternativa. Eu estou mostrando aí para vocês verem um vídeo de um garoto com paralisia cerebral fazendo uso de um fichário de comunicação. Um fichário muito grande, que tem uma fonoaudióloga que está passando as páginas para ele, para ele escolher o que ele está querendo dizer. Eu não vou nem passar o vídeo todo porque demora bastante. E nesse vídeo, esse menino estava querendo dizer que estava com o olho sujo e queria que alguém limpasse o olho dele com água. E vocês viram a demora ali para chegar no que ele queria. Esse fichário dele tem 10.000 símbolos. Ele conhece todos os 10.000 símbolos. E eu estive lá no Rio Grande do Sul quando eu conheci esse menino. É um fichário enorme, pesado, E ele anda com isso para todo lugar, para tentar se comunicar. Então, você imagina a dificuldade. Era essa dificuldade que eu tinha também quando eu tentava me comunicar com a minha filha. Se ela queria um iogurte, eu tinha que tirar uma foto do iogurte, imprimir, recortar, plastificar e colocar num fichário bem grande. Aí, de alguma forma, ela ia com a mão, apontava para a comida, eu virava as páginas e depois ela mostrava que queria comer o Danone, o iogurte. Mas, ainda bem que existe a comunicação alternativa, que permite que essas pessoas se comuniquem, Ela começou com fichários e cartões, que indicam alguma coisa. Talvez aqui, quem esteja nos escutando, talvez não soubesse que é assim que as pessoas com deficiência se comunicam. E a comunicação é a nossa necessidade mais básica, Um bebê, quando ele está com fome, ele chora para comer,
quando ele quer carinho, ele chora, ele está se comunicando. E daí, depois desses cartões, vieram o que a gente chama de comunicadores, né? Esses comunicadores são gravadores, que você grava um áudio e você bota um cartão desse em cima e ele aperta e ele vai falar alguma coisa. Depois desses comunicadores, vieram os programinhas para tablet. Só que, no meu entender, esses programinhas para tablet, eles simplesmente pegaram o mesmo paradigma de antes, que são cartões que falam alguma coisa, e jogaram isso aí no tablet. Então, a pessoa aperta um cartão e ele vai falar alguma coisa, né? Eu creio que isso não funciona. Isso não funciona na mão das pessoas com deficiência. Minha filha já tentou usar alguns desses programinhas e não funciona. A pessoa com deficiência mete a mão, arrasta a mão, sai falando tudo, ou então não tem coordenação motora suficiente para clicar no item. E aí quem fez esse programinha fala assim, mas ele não consegue porque ele não tem coordenação motora suficiente para clicar no item, ele não tem o cognitivo, enfim. A deficiência da pessoa com deficiência não é culpa dela, entendeu? Então, a gente não pode botar as limitações do software na pessoa com deficiência. Então, eu vou começar a mostrar, a partir de agora, para vocês, diversas características e funcionalidades que a gente criou para fazer esse software funcionar numa ampla variedade de deficiências. E as pessoas com deficiência que não falam, elas são prisioneiras de seus próprios corpos, né? Eu não sei se vocês já fizeram um exercício mental, né, mas eu já fiz o exercício mental de me colocar no lugar da minha filha, né? Uma pessoa com 6 anos de idade que não anda, não fala e não consegue usar as mãos. E é assustador. E a situação que essas pessoas vivem, que eu falo, é como se fossem prisioneiras de seus próprios corpos. E por serem prisioneiras dos seus próprios corpos, foi que a gente criou o próximo passo da evolução da comunicação alternativa, que é o Livox, né, que significa liberdade em voz alta. A gente queria dar liberdade para que essas pessoas pudessem se comunicar. O símbolo é um papagaio. Em primeiro lugar, por que um papagaio? Porque o papagaio fala. E, em segundo lugar, porque eu procurei diversas empresas que faziam softwares de comunicação alternativa fora do Brasil, para ver se eles traziam algo aqui para o nosso país, né? São 15 milhões de brasileiros e não houve interesse de ninguém de trazer algo para cá. Só que eu sou analista de sistemas e esse papagaio tem as cores do Brasil, né? Então a gente também escolheu esse símbolo por ser um símbolo bem brasileiro. E a gente criou o primeiro software de comunicação alternativa em português do mundo para tablets. E ele hoje, além de português, fala dezenas de idiomas. Eu vou mostrar um vídeo bem rápido para vocês com 2 pessoas com deficiência utilizando o Livox. Eu gosto. De estudar livros. Eu estou feliz. O Livox me deu uma voz. Agora eu posso falar. O que foi que nós acabamos de ver aí? 2 pessoas com deficiência, uma moça chamada Paloma, tem 16 anos, está na escola, e a mãe dela falou para mim, olha, na escola, da porta de casa para dentro, eu entendo minha filha, da porta de casa para fora, as pessoas não entendem. E aí, ela, recentemente, foi o primeiro dia na aula, ela com um tablet com Livox. Ela mora num município a cerca de 94 quilômetros do Recife, que tem muito corte de cana. E no primeiro dia de aula dela com o tablet, ela acordou 4 horas da manhã com o tablet debaixo do braço, ansiosa pela oportunidade de poder conversar com seus colegas e seus professores. E a mãe dela até falou, olha, chegou na escola, fizeram um grupo, né, de matemática, minha filha foi a líder do grupo pela primeira vez, e o grupo dela foi até o vencedor do trabalho. O outro rapaz que vocês viram se chama Ronaldo, ele tem uma espasticidade, que é uma rigidez no braço muito grande. Ele até fez um site chamado dedodospés.com.br, que ele fez com os dedos dos pés dele. E ele antes usava uma tábua de carne, como vocês viram ali, com letras e números, que ele apontava com os dedos as letras para formar as palavras. Hoje em dia ele usa um tablet com Livox. E aí, pessoal, vamos lá.
todo software ele é feito para ser usado por pessoas, tá certo? Tem alguém aqui que tem pessoas com deficiência na família? Levanta a mão aí para eu ver. E quem trabalha com pessoas com deficiência? Levanta a mão. Ok. Quando eu fiz o Livox, eu não fiz nem para eu usar, nem para nenhum de vocês usar. Eu fiz o Livox para ser usado por pessoas com deficiência, tá certo? Nós não precisamos do Livox, nós não precisamos de um software de comunicação alternativa. Então, o Livox foi pensado desde o início para ser usado por pessoas com severas limitações motoras, cognitivas ou visuais. Então, um software de comunicação alternativa, fazer um software de comunicação alternativa é muito fácil. Qualquer pessoa com um conhecimento mínimo de tecnologia consegue fazer um software de comunicação alternativa, que funcione na nossa mão. Mas nas mãos de pessoas com severas limitações motoras, cognitivas ou visuais, aí já é algo bem mais difícil, né? Então, eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração, porque isso não é uma brincadeira, né? As pessoas com deficiência têm sérias limitações e a gente não pode colocar nas mãos delas algo que não funcione, para vir a frustrá-las mais ainda, né? Então, vamos ver como é que a gente fez isso. Os princípios que nos guiaram para a criação do Livox foram o seguinte. Agora são fotos, tá, de usuários do Livox que vocês vão ver. O primeiro, Alegre-me. A gente queria que a pessoa com deficiência se alegrasse ao usar o Livox. Simplifique minha vida. Olha que foto bonita aí, uma menininha por volta de 4 anos de idade, usando o Livox na sua cadeira de rodas, com suporte. Faça eu me sentir capaz. Né? Quando eu estava escolhendo uma imagem para essa figura aí, uma imagem para esse texto, eu não pude deixar de escolher essa imagem, né, de um menino de 8 anos, num shopping, conversando com 2 meninas utilizando o Livox, né? Então, como é que o Livox fez isso? Qual foi a origem? Começou na minha casa, né, obviamente, pela limitação com a minha filha, eu queria me comunicar com ela, e depois disso, a gente começou a fazer uma ampla pesquisa, né, com pessoas, está mostrando aí na tela, uma pessoa com deficiência visual e motora importante, sendo treinada a usar o Livox, com auxílio de profissionais fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então, nós fizemos uma pesquisa muito ampla, fomos nas casas dessas pessoas, com os mais variados tipos de deficiência, para adequar o Livox para todas elas. E aí é o seguinte, pessoal, uma pesquisadora chamada Bárbara Fredrickson, ela fez uma pesquisa que dizia o seguinte, que do momento em que a gente acorda para o momento em que a gente vai dormir, nós experimentamos cerca de 20 mil sensações todos os dias, que podem ser sensações positivas ou negativas. Só que para um ser humano viver uma vida equilibrada, como vocês estão vendo aí, a cada sensação negativa, nós precisamos de 3 sensações positivas. Aí eu pergunto para vocês, para muitas pessoas com deficiência, vocês acham que quando chega no final do dia, essa balança está pendendo mais para qual lado? O que é que vocês acham? Podem responder, pessoal, não tem timidez não. Para o negativo. Exatamente, eles experimentam muitas sensações, tá certo? Que nós não experimentamos. Fez cocô na fralda, se ninguém for lá olhar, vai ficar o dia inteiro sujo. Está com sede, não consegue nem pedir água. Então, a gente pensou nisso quando a gente estava criando esse software. Aumentar a quantidade de sensações positivas para essas pessoas com deficiência. E como foi o passo a passo? Eu estou mostrando aí uma tela inicial do Livox que mostra o seguinte, ó. Ali eu tenho autista de alto rendimento, paralisia cerebral espástica, sequelas de AVC. Então, por exemplo, alguém que tem autismo de alto rendimento é muito diferente de quem tem paralisia cerebral espástica. E aí, se você clicar ali no Livox em autista de alto rendimento, ele vai se montar para todas as características visuais, cognitivas e motoras de um autista de alto rendimento. E aí, de repente, vamos dizer que você está na escola. Aí chegou agora outro aluno que tem paralisia cerebral espástica. Você vai clicar em paralisia cerebral espástica e o Livox vai se montar todo para quem tem paralisia cerebral espástica, que é muito diferente de um autista de alto rendimento. E depois disso, vocês podem ver ali também a filha Clara Pereira, né, que clicando ali vai se montar para todas as características da minha filha. Então, o Livox tem vários parâmetros, não vai dar tempo de eu mostrar. Parâmetros para deficiências cognitivas, parâmetros para deficiências motoras e deficiências visuais. Tá certo? Então, você pode adequá-lo para uma ampla variedade de deficiências e de acordo com a necessidade de cada pessoa com deficiência. Isso na escola é fantástico,
porque as professoras lidam com vários tipos de deficiência e o Livox pode rapidamente se adequar a cada uma delas. Ele guarda também um registro completo de todas as atividades de cada aluno. Então, se a professora quiser saber, olha, o que esse aluno mais gosta de brincar, o que ele mais gosta de comer, qual a matéria favorita dele, isso tudo o Livox guarda. E aí, facilmente, você pode trabalhar várias questões com o Livox. Então, o botão do Livox, cada item, a gente tem o que a gente chama de conjuntos no Livox, tá certo? Que você tem vários conjuntos que têm funcionalidades diferentes. E cada conjunto você pode montar infinitos níveis com infinitos subníveis. E aí cada botão do Livox faz mais do que apenas permitir uma pessoa com deficiência falar. Através do Livox, a pessoa com deficiência, além de falar, ela pode tocar uma música. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, tinha uma escola que tem aula de música e tem uma pessoa com deficiência lá, um garoto, que quando tinha aula de música ele não conseguia participar, ele ficava excluído. E a gente fala tanto de inclusão, né? Porque ele não conseguia tocar um instrumento. O que a professora fez? Pegou um tablet com Livox, gravou as notas da flauta no tablet e agora, quando tem aula de música, ele toca a flauta, entre aspas, através do Livox. Então, antes ele ficava excluído, só olhando os colegas terem a aula. E agora ele está incluído, né? Então, foi por isso que eu coloquei lá no começo que é um software de interação humana, não é um software só de comunicação, porque os seres humanos interagem de várias maneiras além da comunicação. E, por exemplo, a música é uma delas. E aí você pode, como eu falei, tocar músicas, fazer provas para a escola, ouvir músicas, assistir filmes. Pode ser usado em terapias também, aprendizado de conceitos abstratos, né? Por exemplo, na escola que minha filha estuda, a professora, minha filha tem 6 anos, a professora não acreditava que minha filha já sabia ler e escrever, né? Por quê? Minha filha, ela não consegue pegar num papel e num lápis para escrever como as crianças neurotípicas fazem. Mas isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Não é o fato dela não pegar num papel e num lápis que ela não vai aprender a ler e escrever. E aí eu coloquei no Livox, rapidamente, as letras do alfabeto e pedi para minha filha escrever. Claro, escreve sapo. Ela foi lá com a mãozinha dela, S-A-P-O. Escreve sopa agora, S-O-P-A. Agora escreve bola, cama, várias palavras. E a professora teve que admitir que ela estava já lendo e escrevendo. E aí, são estratégias, paradigmas que precisam ser mudados, tá certo? Para educar, talvez, essas pessoas com deficiência de uma maneira diferente, mas para que elas possam ter o direito a seu aprendizado também. Então, como eu falei, você pode criar infinitos usuários e perfis de diagnóstico, que o Livox vai se adequar a cada um deles. E é o seguinte, pessoal, recentemente nós ganhamos até um prêmio da ONU, World Summit Award, como o melhor aplicativo de inclusão e empoderamento do Brasil. Eu poderia falar de várias características do Livox, mas uma das mais legais é o seguinte: não exija que eu tenha o mesmo controle motor que o seu. Como eu falei para vocês, as pessoas com deficiência não têm o mesmo controle motor que nós. Então, elas não tocam no tablet como a gente toca. Então, quando minha filha, por exemplo, ia usar o Livox, ela metia a mão, arrastava a mão, saia falando tudo, isso aí é errado, e ela ficava chorando, frustrada. E a gente criou um algoritmo chamado IntelliTouch, que é um toque inteligente. Esse algoritmo é exclusivo do Livox, tá certo? Como é que ele funciona? Funciona da seguinte forma: o Livox ele corrige o toque da pessoa com deficiência. No momento que a pessoa com deficiência toca na tela do tablet, o Livox leva em consideração o seguinte: quantos dedos tocaram a tela? Quanto tempo os dedos ficaram sobre a tela? Houve arrasto, a pessoa com deficiência arrastou a mão sobre o tablet? O item selecionado é o que foi clicado no início ou no fim do toque. E aí, quer eu tenha deficiência ou não, se eu usar o Livox aqui, ele vai funcionar comigo, porque ele vai calcular isso imediatamente. Se eu pedir para a minha filha usar, ela vai meter a mão, arrastar, mas não tem problema. Ele vai calcular imediatamente quantos dedos estão tocando a tela, se ela está arrastando a mão, quanto tempo os dedos dela ficaram sobre a tela. Entendeu? Então, esse é um algoritmo super complexo que a gente desenvolveu para permitir que o Livox possa ser usado por pessoas com severas limitações motoras. Então, recentemente até, eu estive em Curitiba e uma mãe lá falou para mim o seguinte: olha, meu filho sofreu um acidente de carro e aí depois desse acidente de carro ele está com o cognitivo prejudicado. Então, as imagens, ele não entende as imagens nem entende o texto. Mas tem condições do Livox narrar para ele os itens? Eu falei, olha, ainda não tem, mas eu vou fazer. E aí eu criei essa funcionalidade, Martinha,
e que começou a ser usado para pessoas com deficiência que não falam e que têm cegueira total. Entendeu? Então, até pessoas com cegueira total, hoje em dia, conseguem usar o Livox. Exatamente. E aí, como é que funciona para a pessoa com deficiência, com cegueira total? O Livox vai narrando e ela pode tocar com a mão, com o pé. Imagina uma ponteira na testa, a pessoa pode ter uma ponteira na testa e tocar com essa ponteira em qualquer lugar do tablet. Porque a pessoa com deficiência visual não vai clicar no item correto. Então, ela pode bater com a mão, com o pé, ou com o que for, em qualquer lugar, e o Livox vai corrigir e vai acionar o item correto. Tá certo? Então, isso é muito interessante. E para a pessoa com cegueira total, o Livox ele fala com uma voz diferente, que é para você saber que ora é o Livox que está falando, ora é a pessoa com deficiência que está falando. Tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, aí o pessoal fala, né, lançaram aí o iPad, o iPhone, tudo, o pessoal fala, iPhone é mágico, o iPad é mágico. Mas o que é que define que um software é mágico? Existe uma definição do líder de design do The New York Times que diz o seguinte, que mágica é quando um software gera uma saída desproporcionalmente significativa de uma entrada mínima. Ou seja, o usuário faz pouco e o software entrega muito. E é isso que a gente fez com o Livox. Por quê? Se comunicar... Eu estou me falando muito aqui porque, para mim, é fácil. Porque, se fosse difícil, embora eu esteja rouco, né, mas se fosse mais difícil para eu falar, com certeza eu ia pensar 10 vezes. Então, a gente tornou, para essas pessoas com deficiência, absurdamente fácil. Eles fazem muito pouco e o Livox entrega muito para eles, entendeu? Então, só um exemplo. Por exemplo, para tocar uma música, por exemplo, no momento que a pessoa com deficiência bota para tocar uma música no Livox, ele começa a tocar a música, não tem play, não tem pause, não tem stop. Se ele quer parar a música, ele toca em qualquer lugar da tela do tablet e para de tocar. Quer começar de novo, toca, começa de novo. Por quê? Nós estamos lidando com pessoas com severas limitações motoras, cognitivas e, às vezes, visuais. E, para essas pessoas, né, por exemplo, play, pause, stop é só atrapalhar. O Livox, né, como eu falei, tem um alcance mundial, fala 25 idiomas. Né? Eu acredito que a gente não precisa esperar um americano ou, sei lá, alguém de fora fazer um software inovador e trazer aqui para o Brasil poder comprar. Né? Minha empresa, hoje em dia, está no Porto Digital, que é um dos maiores polos de tecnologia do país, né? Uma tecnologia 100% nacional. Então, eu acredito que a gente pode valorizar e alcançar não só todo o Brasil, mas também vários mercados. O Livox foi patenteado recentemente para fins de propriedade intelectual. Além disso, esse trabalho que a gente está fazendo, pessoal, é um trabalho de real inclusão social. As fotos que vocês estão vendo aí são fotos da gente no Rio Grande do Sul, Campinas, Petrolina, João Pessoa, Belo Horizonte, Minas Gerais, enfim. Para vocês terem uma ideia, eu até parei de contar, mas o planeta Terra tem um perímetro de 40 mil quilômetros. Nós já viajamos mais de 80 mil quilômetros, ou seja, o suficiente para dar 2 voltas ao redor do planeta Terra, apenas dentro do Brasil, levando esperança e qualidade de vida a milhares de brasileiros. Já tem milhares de brasileiros usando o Livox hoje. Vocês estão vendo aí muitas famílias com um tablet na mão, né, pessoas com os mais variados tipos de deficiência que hoje em dia estão usando o Livox. Isso, obviamente, chamou a atenção da mídia, né? Está lá, o pai cria aplicativo para dar voz a filho, Estado de São Paulo, Diário de Pernambuco. A gente já saiu nas principais revistas, jornais do Brasil. Olha lá na Globo, amanhã eu estou na Globo, né? Lógico, né? Está na Globo. Já saímos na Globo, na Record, na SBT, enfim, todas as grandes redes de televisão. Alguém viu a gente aqui na Fátima Bernardes? Acho que essa hora aí está todo mundo trabalhando, né? Mas a gente esteve na Fátima Bernardes também, foi muito legal. Eu vou mostrar agora um pedacinho de um vídeo que mostra a minha filha usando o Livox. Esse foi 2 matérias, uma que saiu na Record e outras que saiu na Globo, de cerca de 10 minutos. Mas eu não vou botar 10 minutos, não. Só vou botar aqui um pedacinho para vocês verem minha filha usando o Livox, para vocês verem como é que é. Tá certo? O amor do Carlos pela Clarinha é tão grande que ele consegue transmitir não só pelo olhar, pelo carinho, ele conseguiu materializar esse amor para que a Clarinha tenha mais qualidade de vida. Ele fez um aplicativo que, por meio do tablet, não é isso? A Clarinha consegue transmitir tudo que ela está sentindo, tudo que ela quer, leva para a escola, interage com os colegas. E a Clarinha agora, nesse momento, está com vontade de fazer o quê? Vamos mostrar aqui. Eu quero brincar de esconde-esconde. Por meio do toque, ela vai escolhendo tudo que ela quer. Cadê mamãe? Clarinha aprontou uma surpresa pra mim. Olha que sapeca.
Eu quero assustar a repórter. Você quer assustar a repórter? Meu Deus! Ai. Ah, uma barata! E é assim que a menina consegue se divertir, ir além das supostas limitações e nos emocionar. O maior presente pra gente é, claro, esse sorriso bonito dela, né? Que com certeza conquista qualquer um. Então, enfim, nós recentemente, por todo esse esforço, né, todos os algoritmos inteligentes, todas as funcionalidades que o Livox tem, nós ganhamos um prêmio da ONU, né, como eu falei para vocês, de melhor aplicativo de inclusão e empoderamento do Brasil. Então, para a gente foi uma honra, né, e um destaque, que é algo que realmente está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas com deficiência em todo o Brasil. Então, é assim que as pessoas com deficiência se comunicam, pessoal, no século XXI. Só depois que a gente começou a usar o Livox com a minha filha, foi que a gente viu o espetacular nível de entendimento que ela tem de tudo que se passa ao redor dela. E aí ela já assistiu todos os filmes da Disney, todos. E aí eu perguntei para ela qual princesa da Disney que ela é. Qual princesa da Disney vocês acham que ela respondeu que é? Quem me ajuda? Não conhece a princesa da Disney? Não acredito. Quem pode me ajudar? Cinderela não. Bela não. Mulan não. Mulan é chinesa. Eu vou quebrar o mistério. Ela falou que ela era Ariel. Tá Ariel. Certo? Isso, Ariel. Aí você para pensar o seguinte, ela poderia ter escolhido qualquer princesa da Disney, tá certo? Tem, inclusive, até princesas que se parecem mais fisicamente com ela. Mas o que mais me impressionou foi o porquê que ela escolheu Ariel. Quem assistiu o filme aqui da Ariel? Levanta a mão para eu ver. Já vi que o senador ali não assistiu. Não tem filha, não. Tem filho, né? Eu tenho 3 filhos, mas... 3 filhas. É outra geração. Acho que estão com 38 a 46 anos. 47, então. 47, né? Mas... Já passaram da idade de assistir o filme da Disney. Mas eu vou falar uma coisa. Eu já assisti esse filme da Ariel umas 200 vezes, só ontem. Entendeu? Então, mas brincadeiras à parte, o que mais me impressionou foi o porquê que ela se identificou com a Ariel. E ela falou isso para mim através do Livox. Eu perguntei, mas por que você é Ariel? E eu vou mostrar para vocês um pedacinho do filme que ilustra por que ela se identificou com a Ariel. Ah, já vi. A senhorita está bem? Desculpe se esse bobalhão a assustou. Ele é inofensivo. Você parece muito familiar para mim. Já nos vimos? Já nos vimos. Eu sabia. É você a quem eu ando procurando. Como se chama? O que houve? O que é isso? Não pode falar? Então não é quem eu pensei. Incrível, né? Ela se identificou com a Ariel porque a Ariel não fala. Quem assistiu o filme viu que na maior parte do filme a Ariel não fala. Só que lá perto do final do filme acontece uma mágica. E aí a Ariel começa a falar. Só que, infelizmente, a nossa vida não é um filme de Walt Disney. Mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer certas mágicas. E nós estamos felizes de termos criado algo mágico, que está dando voz não só à minha filha, mas a milhares de pessoas com deficiência em todo o Brasil. E qual é a funcionalidade disso, pessoal? O objetivo? O objetivo é uma nova oportunidade, uma chance de quebrar a barreira do silêncio. Visando o quê? Visando uma vida mais feliz. Mas uma vida mais feliz não apenas da minha filha. Uma vida mais feliz para dezenas, centenas, milhares de pessoas com deficiência que são usuárias do Livox. E aí, eu até separei essa foto, isso aqui foi semana passada. Eu fui com a minha filha para Maceió, para o Congresso Brasileiro de Autismo, tinha quase 1000 pessoas lá. E aí minha filha, eu falei para ela que a gente ia vir aqui para Brasília, e aí eu falei para minha filha, né, isso, e ela disse, olha, ela falou que ela queria ir lá na frente da escola dela, falar para os colegas dela isso. E ela foi lá na frente, e aí ela falou para os colegas dela, né, olha, eu fui para Maceió, com meu pai para uma palestra, depois eu me diverti na praia, e ali tem um aviãozinho, quando ela clicou no aviãozinho, ela falou, e semana que vem eu vou para Brasília, que é onde a presidente do Brasil fica. Então, isso foi muito legal, né, permitir esse tipo de inclusão,
ela está na frente, viu, Martinha, dos colegas dela na escola lá, falando com os colegas. Inclusive, isso depois os colegas vieram conversar com ela. Eu também fui para Maceió, não sei o quê. Então, isso permite uma interação que antes ela ia ficar simplesmente largada na cadeira de rodas lá, só assistindo a aula. Agora ela interage, ela conversa, e os colegas vêm conversar com ela por causa disso. Então, isso para uma criança de 6 anos, isso é fabuloso, né? Então, isso foi muito legal, ela poder... Eu achei fantástica essa foto. Ela está sorrindo aí, não dá para ver o rosto dela direito, mas ela está muito feliz de poder se comunicar com os coleguinhas da escola dela. E aí, pessoal, quando chega o final do dia, dessas pessoas, né, eu mostrei para vocês no começo, e olha só as pessoas que conseguem se comunicar com a ferramenta como o Livox, olha só como é que está no final do dia. Com certeza vão ter uma vida mais significativa, mais feliz por poderem se comunicar. E aí, novos projetos, a gente está criando agora uma versão do Livox, chamada Livox Capta, que vai permitir que as pessoas com deficiência que não usam as mãos possam usar o Livox com os olhos. Isso vai estar pronto em breve. E tem também o Livox Now, que é um Livox sensível ao contexto, que ele vai saber, olha, estou na escola, o Livox vai trazer automaticamente as coisas da escola. Estou na escola na hora do recreio, automaticamente ele vai trazer as coisas da hora do recreio. Isso é uma questão de inteligência artificial que a gente está embutindo agora no Livox. E aí é o seguinte, o que eu queria falar para vocês? Queria mover vocês à ação. 99,9% dos usuários do Livox não têm condições de nem de pedir um Livox para eles. Eles dependem de vocês aí, para o Livox estar na mão deles. Tá certo? Então, eu, pessoalmente, Deus me livre, Deus nos livre, né? Se acontecesse alguma coisa comigo e eu não conseguisse falar, eu ia agradecer se alguém, né, conseguisse colocar uma ferramenta como essa nas minhas mãos. Para vocês terem uma ideia, um grande amigo meu, semana passada, ele lá no Recife agora está na moda andar de bicicleta. Ele caiu da bicicleta, aí ele fraturou a mandíbula e deslocou a mandíbula. Então, segunda-feira, ele teve que fazer uma cirurgia para reposicionar a mandíbula, botou vários pinos e teve que colocar uma contenção. Ele vai ter que ficar 30 dias com arames na boca, com a boca fechada e sem poder falar. E aí eu liguei para ele no hospital e ele falou comigo pelo telefone. Adivinha como? Através do Livox. Então, eu fiquei muito feliz de ver isso. Várias pessoas, não só em escolas, mas também em hospitais. A USP, por exemplo, está fazendo um estudo científico com o Livox no Hospital das Clínicas. E aí eu queria pedir para vocês, né, que são a classe política, para ajudarem a gente a colocar essa ferramenta na mão do máximo possível de pessoas. Já tem várias prefeituras e governos adquirindo o Livox, tá certo? Agora, a gente está aqui em Brasília e eu creio que uma iniciativa, partindo daqui, a gente tem condições de atingir todo o Brasil, tá certo? Como o Martinha falou ali, o MEC ele compra vários tipos de equipamentos de tecnologia assistiva para todas as escolas. E eu acho que o Livox poderia ser uma ferramenta como essa também. Para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês com uma frase que eu achei tão interessante que eu coloquei essa frase no Livox, que é uma frase que diz o seguinte: para as pessoas, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Muito obrigado. Está aqui meu contato. Aí está o nosso Facebook. Eu pediria para vocês entrarem no nosso Facebook. Lá tem milhares de pessoas que estão curtindo a gente. Tem centenas de exemplos. Vocês, olha, eu quero ver um autista de alto rendimento usando o Livox. Tem depoimentos de pessoas lá assim. Eu quero ver uma pessoa com severa limitação motora usando o Livox. Tem também. Então, tem vários exemplos dos mais variados tipos de pessoas, tá certo, no nosso Facebook. Então, pediria para vocês acessarem, tá certo, curtirem e ajudarem a gente a colocar o Livox na mão do máximo possível de pessoas. Muito obrigado.